Historicamente no Brasil, os chineses nunca tiveram um trabalho tão difícil para ter aceitação do público automobilístico. Isso porque esse ramo antigamente era dominado pelas marcas italianas, alemãs e americanas. Diante disso, marcas como a Jack Motors e a Chery tiveram que suar bastante a camisa para conseguir emplacar algum dos seus veículos. A Jack Motors até que tentou, mas hoje basicamente esse ramo chinês de montadoras chinesas é basicamente dominado pela Chery, que antigamente era conhecida basicamente pelo seu modelo SUV, mais subcompacto, aquele Chery QQ. Hoje a gente vê modelos como esse, Tiggo 8, que é um SUV de 7 lugares, gigantescos e extremamente tecnológico. E é sobre ele que vamos falar hoje, pessoal. E no primeiro ponto eu já queria deixar bem claro sobre qual nicho de mercado está posicionado esse veículo aqui. Muitas pessoas acabam confundindo ele pela faixa de preço, né? Achando que ele é concorrente direto do Compass. Pessoal, não, ele não é concorrente do Compass, esqueça isso, que são categorias completamente diferentes. Hoje a gente pode posicionar ele basicamente entre a Tiguan Allspace, né, de 7 lugares, e a Outlander da Mitsubishi também de 7 lugares, mas com preços bem diferentes ainda assim, né? Esse veículo aqui hoje ele está saindo na faixa de 180 mil reais, a Mitsubishi Outlander versão de entrada está saindo por 200 mil reais, e a Tiguan Allspace com motor 2.0 lá, com dupla embreagem, tudo que dá lá, está saindo por basicamente 220, 225 mil reais. Então hoje eu resolvi vir aqui na Caoa Chery, localizado no CIA Trecho 1 em Brasília, para trazer uma avaliação bem completa aqui desse carro que eu considero absurdamente grande. Então, bora começar. Então vamos começar aqui já falando da dianteira do Tiggo 8. Basicamente aqui, como não é mais diferente das todos os modelos que a gente tem filmado aqui da Chery, da montadora Chery, ela está trabalhando com uma grade extremamente imponente e com uma quantidade absurda de cromado. A gente tem cromado aqui na dianteira do carro, tem cromado na lateral, tem cromado em cima, tem cromado até atrás do carro, juntamente também com aço escovado que eu vou mostrar para vocês nos dissipadores lá, né, de exaustão do veículo. Mas aqui na dianteira, o que a gente tem aqui? Um conjunto óptico praticamente todo retrabalhado. Temos lâmpadas Full LED aqui, tanto baixa e alta, inclusive também com um sistema de setas dinâmicas. Ela dá aquela impressão que ela está correndo ali dentro do conjunto óptico do farol. Washington, não tem DRL aqui em cima? Não, né? Aqui em cima só temos o conjunto óptico de iluminação principal. O DRL desse carro é localizado bem aqui, onde seria o posicionamento de milhas desse carro. Esses 4 pontos aí, eles funcionam basicamente com luz de condução diurna. Aqui na dianteira a gente tem um trabalho aqui de grade frontal, praticamente um absurdo de cromado que tem. O nome Chery aqui, né? O logotipo Chery bem destacado. Uma câmera aqui posicionada bem na grade frontal, porque esse carro também tem sistema de câmeras 360 graus. Então a gente tem uma câmera aqui, outra câmera em cada ponto aqui do retrovisor e mais uma câmera aqui atrás no para-choque traseiro. Não diferente do que ocorre nos SUVs que a gente vê, a gente tem esse trabalho aqui de moldura plástica aqui, pegando na caixa de roda e lateral do veículo. Como eu falei para vocês também no início do vídeo, na lateral a gente tem esse trabalho aqui de cromado, tanto nas portas, como também aqui nas partes envidraçadas do veículo, na parte de baixo, e também aqui na coluna, na parte de cima. Nossos retrovisores possuem o sistema de repetidor de seta aqui acoplado ao retrovisor e também, de fábrica, ele já vem com o sistema de recolhimento automático. O carro está travado agora, ele possui o sistema keyless, só botar a mão aqui que ele destrava automaticamente e o retrovisor se abre. Aqui, por sinal, também esse retrovisor tem sistema de aviso de ponto cego. Como nós estamos avaliando esse carro aqui na cor predominantemente preta, então alguns detalhes mais à mostra que vocês vão ver é justamente os detalhes cromados. Mas esse carro aqui no teto, ele tem teto solar panorâmico, ele abre até a metade também, então não é só panorâmico, ele também se abre todinho. E temos aqui também o nosso rack de teto, pessoal, que também é pintado aqui numa cor mais cinza, mas é um cinza um pouco mais brilhante. Chegando aqui na lateral do nosso veículo, a gente tem acesso ao nosso tanque de combustível, que para abrir é muito simples. É só você pressionar aqui e você tem acesso ao nosso tanque. E para abrir nem de chave precisa também, porque o carro possui o sistema de keyless. O tanque tem capacidade de abastecer 51 litros de gasolina. Esse carro aqui não é flex. E chegamos aqui na parte traseira, que eu considero que é a mais robusta desse carro, que tem um diferencial absurdo de todos os modelos que eu já vi da Chery. E o que mostra também a evolução que ela teve ao longo dos anos. Primeiramente, começando aqui pelo esse detalhe do aerofólio, né? Que ele dá uma esticada aqui, então é como se o teto chegasse bastante aqui, cobrindo boa parte aqui do para-brisa traseiro. O nosso conjunto de lanterna aqui, ele é do tipo bipartido e que lembra muito alguns carros da Sportage, né? Um carro da Kia. Temos esse filete de LED aqui que funciona como luz de posição e o restante da iluminação dele, de freio, seta e ré, é totalmente de lâmpadas de filamento, tudo halógeno. Temos o nosso repetidor de freio aqui bem grande no nosso aerofólio, tudo também funcionando em conjunto de LED. A assinatura aqui, né, Tiggo 8 Turbo GDI, que a gente vai falar daqui a pouco já do motor. E temos também aqui algumas assinaturas de óleo de gato, né, também como funciona como lâmpadas de neblina. Esse carro também tem sensor de estacionamento traseiro, além também das câmeras de ré. E a parte que eu acho mais legal é justamente isso aqui. Ele funciona como uma extensão, né, da exaustão do veículo, do escapamento dele, e que em algumas fabricantes trabalha com uma peça plástica. Aqui, galera, é totalmente em aço inox. Então, pessoal, chegou agora a hora de falar sobre motorização, a parte
que eu sei que vocês mais gostam. E o que vocês podem esperar então do nosso Tiggo 8 TXS, porque ele é uma versão única? Em primeiro lugar, uma curiosidade: eu acredito que a montadora Chery hoje é uma das montadoras que mais trabalha com variação de motorização e também acoplamento de câmbio. Para vocês terem uma ideia, o Arizo 6 ele trabalha com motor 1.5 turbo acoplado a um câmbio automático do tipo CVT. Temos o nosso Tiggo 5X, versão TXS, que também possui o mesmo motor 1.5 do Arizo, só que com um reescalonamento diferenciado, justamente para aguentar o peso do motor. Só que o motor agora é acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem de 6 marchas, só que ele é seco. E o nosso Tiggo 8 inaugura o motor 1.6 turbo. Esse motor aqui tem capacidade de gerar 187 cavalos e 27,5 kg de torque a 2.000 giros. Isso tudo com um sistema de corrente de comando, né, acionamento do comando de válvula, e também com o sistema de injeção direta de combustível, que a gente conhece que é capaz de dar algum tipo de problema. Não digo que vai dar problema, não é isso que eu estou falando, pessoal. O que eu estou falando é que, dado nossos combustíveis de ótima qualidade que a gente tem, muitas vezes acontece um problema de carbonização dentro do motor, o que vai exigir de você fazer um sistema, né, uma limpeza aí de descarbonização quando o carro atingir aí 70, 60, 80 mil quilômetros rodados. Todo esse conjunto mecânico é acoplado a um câmbio automatizado de 7 marchas de dupla embreagem, só que aqui é banhado a óleo. No geral, a gente observa aqui que é uma tampa bem acabada. A gente tem um sistema aqui de manta acústica bem grande e bem reforçada por sinal, mas ele traz pra gente aqui o nosso sistema de varetinha. Entretanto, diferentemente do Compass que eu já avaliei aqui, essa tampa aqui já é bem mais leve. Esse carro eu acho bem legal porque a Chery ele sempre traz algum tipo de inovação tecnológica. Nesse caso aqui eu vou mostrar uma situação para vocês que não é bem uma inovação tecnológica, mas que é uma atividade bem legal, um sistema bem legal dele, que é justamente o sistema de abertura da tampa do porta-malas. Esse carro você pode abrir acionando o botão ali do lado do volante do motorista, você pode abrir acionando aqui através da chave, né, pressionando a chave. Mas então eu vou simular aqui que eu estou segurando duas sacolas e vou abrir da maneira mais legal. Estou aqui, não consigo acessar o meu controle, vou chegar perto do carro e vou esperar as luzes piscar, mais ou menos umas 2 ou 3 vezes. Ó, piscou 1, 2, 3, 4 e vou me distanciar. Automaticamente a tampa do porta-malas se abre sozinho e assim você consegue jogar suas compras lá dentro. E o mais legal desse porta-mala, pessoal, é que nem sempre na casa onde a gente vai abrir o porta-mala a gente consegue abrir em sua totalidade. Então a Chery adotou um sistema aqui bem legal, como por exemplo, você não vai conseguir abrir até assim, então vamos dizer que você precisa abrir só até aqui. Aí você mantém pressionado o botão aqui de fechar o porta-malas até a piscar, né? Piscou uma vez e pronto, você pode fechar aqui através do seu botão. Quando você for abrir novamente a tampa do seu porta-malas, dessa vez eu vou abrir aqui pela chave, né, para não correr o risco dele não querer abrir. Vou aqui pressionar o botão de abertura e ele vai abrir automaticamente, porém ele vai abrir até onde eu limitei. Então o carro ele fica gravado. Nessa configuração de 7 lugares, nós temos aqui um espaço de porta-malas de 193 litros. Mas se a gente pegar e rebater a última fileira, que por sinal ela encaixa muito bem, né, fica tudo muito retinho aqui, você tem um espaço total de 889 litros de porta-malas. Mas se por acaso você também optar por rebater a segunda fileira e utilizar esse carro somente como 2 lugares, você e sua esposa, você vai ter um espaço total, uma capacidade total de 1.930 litros. Que por sinal, galera, dá para funcionar até como um hotel ambulante. Hotel, tá? Não pensa besteira aí não. E aqui a gente consegue observar que basicamente a evolução dos chineses está muito absurda, pessoal. A gente tem aqui nenhum detalhe metálico à mostra, você não vê sequer um parafuso. E além disso, nessa configuração aqui, né, que raramente alguém vai utilizar, né, é mais fácil você utilizar com 889 litros, você tem acesso aqui a uma tomada 12 volts, caso você esteja numa viagem aí e quiser gelar umas cervejas, uns refrigerantes, né, você pode colocar um cooler aqui que vai ficar gelando numa boa. Levantando essa pequena alcinha aqui, onde seria o step, esse carro não tem um step aqui, né, a gente tem aqui acesso ao nosso macaco e mais 2 pontos aqui que você pode botar uma espécie de porta-trecos para evitar de ficar se perdendo aqui na tampa do porta-malas. O step desse carro é localizado logo aqui abaixo, que por sinal é do tipo provisório, do tipo linguicinha. Esse carro utiliza perfil aro 18 e aqui nós temos um pneu aro 17. E como vocês também devem estar observando aqui embaixo, esse carro possui o sistema de suspensão traseira multilink, então isso traz muito mais estabilidade para o veículo. Que se a gente for colocar aqui na balança todos os concorrentes dele, né, a Outlander e a Tiguan, ele aqui está fazendo o dever de casa, que todos eles utilizam o mesmo tipo de suspensão. Uma das tecnologias que a Chery está fazendo questão de aplicar em basicamente todos os seus modelos é justamente o sistema de partida remota, que quando você pressiona o botão de fechar com o carro travado e manter ele pressionado, ele vai bipar e vai dar a partida remota automaticamente. E com isso também ele já faz o acionamento do ar-condicionado para já deixar geladinho para o dono chegar e dirigir. Só que não pense você que qualquer pessoa vai entrar e vai funcionar o carro, não. Somente vai abrir o carro quem estiver próximo com a chave e somente vai dirigir também
quem tiver com a chave dentro do carro. Estamos aqui com um carro de dimensões grandes, né? Até porque ele tem capacidade de levar 7 pessoas. Mas embora ele seja grande, isso não reflete diretamente no seu peso total. Esse carro aqui, ele pesa 1.600 kg, que levando em consideração a cavalaria que a gente tem disponível hoje aqui, traz uma relação de peso e potência de 8,6 kg por cavalo, o que é responsável de fazer esse carro chegar no 0 a 100 em apenas 9 segundos. Esse carro tem 4,70 m de comprimento, 1,86 m de largura e 2,71 m de entre-eixos. Eu vou te contar, pessoal, que valeta para esse carro não vai ser problema, porque de altura em relação ao solo, esse Tigo 8 tem 21,2 centímetros. Então vamos ver, pessoal, vamos ver aqui como é que é a situação aqui de todos os ocupantes. E você está observando aqui que esse retrovisor está abrindo e fechando toda hora, né? É porque eu tô com a chave aqui no bolso, então o carro estava travado e toda vez que ele reconhece que está passando aqui do lado, ele fica travando e destravando. Então, pessoal, vamos começar aqui a ver o espaço interno desse carro aqui e vou mostrar para vocês logo a parte aqui traseira, né, que originalmente foi feito para criança, mas eu com meus 1,72 m vou tentar acessar lá dentro. E para acessar é bem simples, você tem que arrastar esse lado aqui direito do banco, né, e rebater ele, e assim você consegue acessar aqui dentro. E eu vou tentar, galera, vou tentar aqui fazer isso por vocês aqui. Pronto, não foi fácil. Aí eu venho aqui, puxo o banco aqui normalmente e pronto, né, aí eu consigo encaixar aqui numa boa. Eu vou dizer para vocês que a ideia não foi boa, né? Eu não estou nada confortável, até porque não foi feito para mim esse tipo de espaço. Mas o que a gente tem aqui atrás, né? Em primeiro lugar, os bancos são extremamente confortáveis, embora não seja um couro, né? É um tecido assim que imita um couro, não chega nem a ser sintético. Mas aqui atrás nós temos situações bem interessantes, como por exemplo aqui um porta-copos e um outro porta aqui para botar um celular ou algo do tipo. Isso tem tanto desse lado aqui, como também desse lado aqui. Mas é absurdo, pessoal, não tem como sentar aqui, né? Isso aqui só foi para mostrar para vocês. Mas o legal é que essa fileira aqui você também consegue ajustar. Então se você quiser puxar para frente, você consegue. Ou puxar para trás, você também consegue. E agora eu vou tentar sair aqui, né? Porque eu me enfiei aqui, se eu entrei, eu tenho que sair. Então eu vou tentar sair aqui. Puxando aqui, o banco rebate. E assim, não com grandes facilidades, né? Eu consigo sair, pessoal. E aqui na segunda fileira eu posso dizer que eu estou bem melhor, porque ali eu estava até ofegante. Mas aqui eu melhorei, pessoal. Estou com um espaço bem melhor em relação ao banco da frente, que está regulado para mim. Eu tenho mais de 5 dedos tranquilamente. Minha distância em relação ao teto, eu tenho basicamente mais de 5 dedos, 6 dedos, 7... Nossa, tem até um ressalto aqui, verdade. Então por isso que eu tenho esse espaço todo, embora a gente tenha um teto panorâmico aqui que rebaixa o teto normalmente, mas ele tem um ressalto aqui que dá privilegia, né, o espaço aqui traseiro. Então assim, uma pessoa de 1,72 m com a minha estatura conseguiria viajar tranquilamente. A gente tem aqui nos bancos da frente 2 porta-revistas, né? Então muito bem acabado, você consegue colocar muita coisa aqui. Nossos bancos, como eu falei, não são de couro, mas são de um tecido muito bom. E aqui no meio, caso não vai o quinto ocupante, você tem acesso também aqui a um apoio de braço com 2 porta-copos. O nosso túnel central é praticamente inexistente, praticamente 2 dedos aqui. Então um terceiro ocupante aqui, o quinto ocupante, dependendo como você contar, vai viajar tranquilamente. Você tem aqui difusores de ar condicionado aqui para as pessoas, para o banco traseiro. Temos aqui uma entrada USB e abaixo aqui temos mais um porta-treco, só botar uma coisa menor, uma carteira ou algo do tipo. E como eu falei para vocês, a gente tem a opção aqui de regular então os bancos da frente. Então se você achar que está confortável demais para você e lá atrás está faltando espaço, você consegue regular e viajar com um pouco menos de espaço, né? Abdicar do seu privilégio de espaço para beneficiar os ocupantes traseiros lá atrás. Nós temos aqui 3 alças PQPs, né? Então menos o motorista, até porque o motorista não precisa de alça PQP. E também temos aqui, ó, nossa iluminação totalmente em LED, galera. Bem legal, hein? Alcinha PQP bem legal também. Inclusive, temos também até um cabideiro aqui. E aqui na nossa porta traseira a gente tem bons materiais de acabamento, tem uns detalhes bem interessantes. Aqui em cima, embora pareça couro, porque tem essa costura aqui também, imitando uma costura, mas essa aqui é uma peça plástica, mas muito bem acabada por sinal. Ela tem até um acabamento meio que emborrachado. Já aqui no meio a gente tem já uns detalhes aqui bem mais macio, né? Tanto aqui na área onde você apoia seu cotovelo, para evitar de ter dor no cotovelo durante a tua viagem. A gente tem uns detalhes aqui como se imitasse um aço escovado, né? Um detalhe aqui em preto, um pouco fosco, né? Um detalhe bem bonito. O nosso puxador aqui, ele imita um aço escovado, mas ele é plástico. E também temos aqui o nosso comando do vidro elétrico. Esse carro possui função um toque para todo mundo. E além disso também temos aqui 2 porta-copos, né? Na verdade um porta-copo e um porta-treco aqui, bem menorzinho, bem reduzido assim, para colocar uma garrafinha bem menor. E já na porta dianteira, principalmente do lado do motorista, a gente não teve alteração no que a gente viu aqui nas portas traseiras. O mesmo detalhe aqui também é plástico, né? Embora pareça um couro, mas é um plástico bem acabado, sem rebarba. O mesmo detalhe aqui também parece um aço escovado. O nosso puxador também é o mesmo. Aqui a gente já tem a função de
travar e destravar o veículo. Temos aqui o comando para fazer a regulagem elétrica dos retrovisores e também o botão aqui para fazer o rebatimento dos retrovisores, além de todos os comandos aqui do vidro elétrico com função 1 toque. E o legal desse carro também, pessoal, é que ele possui soleiras iluminadas, então quando você abre a porta do seu Tigo, tá bem escrito aqui, bem iluminado, que é um Tigo. Não fala que é o Tigo 8, né? Mas fala que é um Tigo. Então eu estou aqui dentro do nosso Tigo 8 versão TXS, versão única. E antes de eu falar qualquer coisa aqui, vamos à parte mais importante, pessoal. Se inscrevam no canal, pessoal, isso ajuda demais no nosso crescimento. Nosso canal agora ficou bem engajado, muitas pessoas estão tendo acesso ao nosso conteúdo e muitas pessoas estão só assistindo, não estão se inscrevendo. Então, se vocês gostam do nosso conteúdo, dê um like aí para o YouTube recomendar esse vídeo para várias pessoas e também se inscreva para assim você não perder nenhuma avaliação que eu fizer. Então vamos continuar falando do Tigo agora, que é a segunda mais importante. Brincadeiras à parte, pessoal, o Tigo 8 possui regulagem de altura, de profundidade e de coluna. Então eu consigo ir para frente, aqui para trás, também regular aqui tudo certinho. Para baixo eu consigo ajustar aqui a coluna e também consigo ajustar aqui a altura. E se vocês bem observarem aqui o lado do passageiro, ele também tem conforto, pessoal. Ele consegue fazer os ajustes também eletronicamente do banco. Entretanto, ele não consegue fazer o ajuste de altura, né? O ajuste de profundidade. Ele só vai para frente e para trás e o ajuste da coluna. O nosso banco aqui, ele é um banco bem legal de sentar, né? Ele possui boas abas aqui, então ele possui um conforto muito grande. Então, assim, achar uma posição de dirigir para esse carro não é muito ruim. Sem contar também que esse carro possui ajustes de altura e de profundidade também. No teto do nosso Tigo 8, a gente tem aqui nosso parasol com acesso aqui a um espelho para você, né, se ver quando tiver engarrafado, juntamente também com uma iluminação em LED. E se o motorista tem, o nosso passageiro tem que ter também, né? Então quando a gente abre aqui, a gente tem acesso a um espelho e também uma iluminação totalmente em LED. O nosso console central aqui, a gente tem também várias iluminações aqui, então você também tem iluminação totalmente em LED, individual, né? Cada um acende pro teu lado. E bem aqui no meio também você tem um porta-óculos para as mulheres guardarem seus óculos aí sem correr o risco de arranhar a lente deles. Como eu falei para vocês, esse carro aqui tem teto solar panorâmico, né? Então eu tô abrindo aqui, ele possui função toque. Primeiro ele abre a manta aqui no primeiro nível e depois ele abre até o segundo nível. Também apertando aqui, né? Apertando e segurando, ele consegue também abrir o teto solar panorâmico até a metade. E assim você tem assim visão lunar, né? Dá para você viajar à noite, ver a lua aqui tranquilamente. E aqui, pessoal, temos a nossa glória, o nosso retrovisor aqui com sistema fotocrômico, para evitar aquelas pessoas que gostam de andar iluminando a lua em pleno meio-dia. O retrovisor vai escurecer automaticamente para evitar de ofuscar seus lindos olhos. E quando eu falo que os chineses aprenderam a fazer carro, pessoal, eu falo porque os carros melhoraram absurdamente. Primeiro aqui em questão de acabamento, né? O painel central do carro é totalmente soft touch, é tudo macio ao toque, tudo muito bem emborrachado. Essa parte mais centralizada aqui, não é um material emborrachado, né? É o mesmo material também que tem nos bancos, que imitam couro, mas não é bem um couro, com costura bem à mostra, mas também é tudo macio. A gente tem essa parte aqui também que funciona como se fosse uma parte de aço escovado, então dá um detalhe a mais pro carro. E também temos nossos difusores aqui com uns detalhes a mais que a Tigo fez questão de pôr. Sem contar também em questão de segurança. Nesse modelo aqui vocês terão à disposição 6 airbags. 2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina também. Vocês podem observar também que tem um capricho maior nesse carro aqui no sentido, né, de questão de painel central, né, de apoio central. A gente tem aqui basicamente um apoio central de 2 andares. A gente tem essa parte aqui com o comando do ar-condicionado, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas principalmente essa parte aqui abaixo, né? A gente tem aqui duas entradas USB, uma para fazer carregamento do celular e outra para fazer espelhamento, porque esse carro não tem Android Auto, somente Apple CarPlay. E do outro lado aqui nós temos mais uma tomada 12 volts, ou seja, uma tomada aqui na frente e outro lá no porta-malas. Temos aqui 2 porta-copos, que nesse caso aqui eu achei um porta-copos um pouco menorzinho, e o nosso apoio de braço, que tem a opção também de fazer regulagem, mas que você abre também para ter acesso a um compartimento um pouco maior, que por sinal o fundo dele é emborrachado, então você pode colocar algumas pecinhas menores aqui que não vai fazer barulho caso você passe em alguma trepidação. Fora isso tudo, esse carro possui um jogo de iluminação incrível. Andar com esse carro aqui deve ser ótimo. Se vocês verem, na porta tem iluminação, no painel central tem iluminação, aqui abaixo tem iluminação, tudo iluminação azul. E vamos falar de mais tecnologia. Temos agora uma disposição aqui, uma central multimídia do tipo flutuante, que possui 10.5 polegadas e um cluster digital aqui de 12.5 polegadas. Então vou mostrar para vocês agora. Pessoal, então esse aqui é o painel, né, do nosso carro.
12.5 polegadas. Eu vou dar a partir daqui, que esse carro tem um sistema aqui Start-Stop. Só dá a partir daqui que o carro funciona automaticamente. Você vê aqui o sistema como ele inicia, né? Quem lembra basicamente do Peugeot 3008, a gente tem essas rodanas aqui bem parecidas, né? Por exemplo, aqui de rotação, eu vou pressionar aqui, ó. Aí ele vai e cresce, né? Muito legal. E aqui a nossa quilometragem por hora. E se vocês observarem, ele está na função Sport. Eu vou mudar aqui para a função Eco e vocês vão ver como muda o painel. Ele fica agora o modo Eco, né? E fica tudo azulzinho para dizer que você está dirigindo de uma maneira econômica. Passando aqui para a direita, essas são as informações básicas, mostrando aqui o consumo parcial, o consumo quilômetros por litro, né? 6.2, é um carro aqui de concessionário, então está fazendo uma média ridiculamente baixa, mas normalmente ele tem um consumo bem melhores. Passando aqui para a direita, a gente tem aqui informações da nossa fonte de rádio. Para a direita a gente também tem aqui pressão dos pneus. E temos uma função aqui engraçada que lembra ser tipo um controle de colisão, né? Aquele sistema mais refinado, mas esse carro não possui, pessoal. Ele tem aqui o nosso controle de cruzeiro, mas não é adaptativo, é do tipo tradicional. Você estabelece uma velocidade e ele permanece. À nossa esquerda aqui vocês conseguem ver aqui que a gente tem o nosso nível de combustível. E na nossa direita aqui temos a nossa temperatura do líquido de arrefecimento. Esse aqui é o nosso volante do Tiggo 8. Também tem um revestimento como se fosse de couro, possui uma base aqui achatada, bem leve por sinal, embora o carro esteja utilizando o aro 18, mas com um assistente elétrico de direção faz com que fique imperceptível o peso do aro. É do tipo aqui bem curto, de um raio bem curto, com uma boa pegada também. Aqui nós temos aqui nossas funções do nosso limpador de para-brisa, né? Tem o sensor de chuva. E nesse outro lado aqui nós temos também a função aqui do nossa iluminação, que também ele possui sensor crepuscular. Na nossa esquerda aqui a gente tem dois botões, né, para você regular o foco do farol e fazer a abertura elétrica da tampa do porta-malas. E aqui temos a nossa central multimídia de 10.5 polegadas. E a nossa central multimídia ela tem características bem peculiares, né? Parece assim que ela depende ainda de uma atualização bem assim, né, para atingir as centrais multimídias atualmente. Mas ela é bem bonita aqui, a gente tem umas funções bem legais que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, né, a função aqui de rádio. Você consegue aqui navegar a rádio somente pelo contato aqui do touchscreen. Aqui você tem funções do seu telefone, né, lista de contatos e tudo mais. E aqui algumas opções, né, de configuração do carro, configuração do veículo. Aqui a gente tem acesso aqui à luz de cortesia e boas-vindas, tudo para você ligar, né? Você consegue alterar alguns parâmetros do veículo. No painel aqui, as luzes, né? Você consegue ligar os DRLs. No painel também você consegue colocar um alarme de velocidade, iluminação do painel de instrumento. Pode colocar aqui um limite de tempo que ele fica aceso, né? Porque como eu falei para vocês, ele tem iluminação azul. Temos aqui a nossa condução assistida, que é basicamente o único sistema aqui mais semi-autônomo do veículo, né? Que não é bem um sistema semi-autônomo, ele tem basicamente o sensor de ponto cego. E aqui novamente informações do veículo, travamento automático das portas, espelho retrovisor retráteis para quando você fechar o veículo e tudo mais. E aqui, pessoal, a gente tem aqui o nosso ar-condicionado, que é do tipo dual zone, então você consegue regular a temperatura para os dois lados. E consegue também ter a opção automática, que ele consegue se adequar à temperatura do carro, sempre permanecendo naquela temperatura que você definir. Aqui eu consigo definir a velocidade do ventilador. Aqui temos alguns botões tudo touchscreen, né, para você circular o ar dentro do carro, fazer os ajustes de direcionamento e ligar e desligar o ar-condicionado. E aqui eu desligo novamente. E aqui, pessoal, nós temos o nosso câmbio aqui, que lembra bem os joysticks da BMW, né? Aqui foi uma cópia muito bem feita, do meu ponto de vista, mas toda cópia que for para beneficiar o carro é muito bem-vindo. Então, quando você estiver navegando aqui e colocar no P, ele já vai direto para o P, mas também quando a gente aciona a ré aqui, ele automaticamente aciona também as câmeras de ré, que ele faz a simulação 360 graus, né, em 2D, mas também ele faz a simulação em 3D. Olha só como aparece aqui. Aí sim você consegue ter noção do que está acontecendo aqui na lateral do seu veículo, para evitar de você encostar. Inclusive tem um rapaz dando ré aqui agora, ó, aí mostra ele bem aqui. Tem a visão só da frente, né, e tem a visão só da traseira, a visão aqui da traseira e só. Então é bem legal esse sistema, ajuda demais. E aqui vocês veem um compartimento bem grande, né? Esse aqui é um carregamento de indução, então você coloca o celular aqui, se ele tiver sua função, ele carrega automaticamente. Aqui nós temos o nosso botão para fazer acionamento do freio de dedo, né? Que eu considero que esse carro tem um freio de dedo, então é só você apertar aqui que o carro já fica travado. E a função aqui do auto hold do carro. Logo aqui abaixo a gente tem como fazer as alterações, né? Somente duas alterações, o modo Sport e o modo Comfort, né? O modo econômico. Aqui nós temos o nosso botão para fazer o acionamento da câmera 360 graus, só apertar aqui ele já reflete automaticamente. Eu apertando aqui ele sai.
E aqui o botão para você desligar também os sensores de estacionamento do veículo, além também do sistema de descida em rampa do veículo também. E aqui nós temos acesso ao nosso porta-luvas, que possui uma descida bem suave, bem clássica, mas que não possui nenhum tipo de revestimento e muito menos um pênalti, né? Infelizmente, nós não temos iluminação aqui no porta-luvas. E agora, galera, eu finalmente entendo por que esse carro é líder de vendas no seu segmento. Primeiro, pelo preço extremamente competitivo, como eu bem falei para vocês, né? E realmente, galera, a gente tem todos os sistemas aqui que as pessoas de fato vão utilizar. Tudo bem que falta aquele tipo de sistema, né, semi-autônomo que as pessoas estão se adequando hoje em dia, né? Tá ficando muito mais comum nesses carros, principalmente carro premium, mas esse carro aqui, eu acredito que tenha tudo que as pessoas vão utilizar no seu dia a dia, principalmente as pessoas que são de uma grande família. E pessoal, chegamos ao fim de mais uma avaliação aqui no canal Foco Automotivo. Se vocês tiverem interesse de conhecer esse maravilhoso carro pessoalmente e for aqui de Brasília, recomendo vocês virem aqui na Caoa Chery, localizado CIA Trecho 1 em Brasília, que eu tenho certeza que as pessoas vão te atender aqui maravilhosamente bem. E se você falar que assistiu esse vídeo no Foco Automotivo, tenho certeza que eles vão ajustar aqui uma condição muito boa para vocês. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um grande abraço e até mais.